Como crescer em um momento de dor? Acredito que não existe uma resposta pronta para essa pergunta, mas essa pergunta ela traz, não só uma pergunta simples, mas ela traz muitas possibilidades, Quando a gente fala como crescer em um momento de dor, parece ser até antagônico, Poxa, como que eu vou crescer em um momento que eu tô sentindo dor? Se o crescimento, ele deveria vir ali como algo leve, e algo bom, Infelizmente, ninguém, ou felizmente, ninguém está isento de sentir dor, de passar por momentos difíceis, A vida humana é feita desses momentos. E não trazendo que a vida é somente isso. A vida a gente pode olhar por várias perspectivas. Sim, existem momentos muito difíceis. E existem momentos incríveis, lindos, maravilhosos, E claro que a gente quer viver aí a procura, a busca de experienciar esses momentos. Só que voltando à pergunta, como crescer em um momento de dor? Eu acredito que isso vai muito de uma crença, muito daquilo que você pensa como a dor. O que é a dor para você? Se você provavelmente cresceu em um lugar, um ambiente familiar, uma cultura, cresceu ouvindo que sentir dor é sinal de fraqueza, que sentir dor não podia, que você tinha que ser forte o tempo todo e não podia sentir. Então, se você crescer em um ambiente assim, muito provavelmente você vai ter muita dificuldade em lidar com a dor. Ou se, nesse outro caso, você foi uma pessoa que sempre foi criado numa redoma de vidro, então sempre foi privado de você sentir dor. Então você não lidava com dor, não lidava com frustração. É muito difícil, Todos nós lidamos. Mas existem sim pais que são super protetores e criam muitas vezes os filhos não com o intuito de que não querem que os filhos cresçam com resiliência, mas que querem realmente privar os filhos de sentir dor. Quando a gente ama muitos filhos, a gente quer que eles vivam o máximo ali bem, sem passar por dor. Mas a realidade é que é a frustração, saber lidar, não é de fato a frustração, mas é você saber lidar com a frustração a partir dessa dor, a partir dessa frustração, que ali você aprende a ter resiliência. E não só ter resiliência, mas ser muito mais do que resiliente, porque a resiliência é você voltar ao estado atual. E a resiliência não, você tem que superar o estado atual. Isso a gente falando como ser humano. Então, muitos de nós não aprendemos de fato, seja por uma questão cultural ou familiar, a lidar com a dor. E muitas vezes, talvez era porque os cuidadores, os pais, não sabiam o que fazer. Às vezes brigavam, às vezes falavam, não, levanta a cabeça e para de chorar, que isso aí não foi nada. Anulando toda a dor que você sentia. Logo, se você anula, se você joga ela para um lado, joga ela no inconsciente, você não vai conseguir lidar mesmo. E aí, alguns poucos, tiveram a dor ali, mas tiveram um amparo. Então, quando a gente fala como crescer em um momento de dor, a gente precisa entender, principalmente a forma que a gente lida com essa dor. Qual que é a forma que você aprendeu a lidar com a dor? É fugindo? É negando? É colocando para debaixo do tapete? É colocando lá no inconsciente? Dizendo que você é forte porque você não sente as emoções? Ou é sentindo muito? Porque tem as pessoas também, tem os dois tipos de pessoas, Existe a pessoa que ela quer ser forte, por isso ela diz que para ser forte o sentir não é permitido. E tem aquela pessoa que ela sente muito, porque ela não consegue lidar e a forma dela lidar, na verdade,
é com o choro, né? É sendo muitas vezes aquela dor. Então, a primeira pergunta é: como é que você lida com a dor? Como é que você lida com os momentos difíceis? E dor aqui você pode trazer como uma preocupação exagerada, uma perda, uma ansiedade, uma tristeza, né? A dor é que ela pode entrar como algo muito subjetivo. O que é dor para você? O que dói no teu peito? O que te traz essa angústia? O que te traz esse sofrimento? É a dor, né? E o que é a dor para você? Aonde você sente a dor fisicamente? Pode ser no seu peito, pode ser ali no seu coração, pode ser no seu corpo. Então pode ser que seu corpo fique todo travado, né? Pode ser na sua cabeça, nas costas, né? A dor, as nossas emoções, elas também passam por um caminho físico. O nosso corpo sente, tá tudo conectado, não é diferente, não tá desconectado aqui, né, do resto do seu corpo. Então, eu acho que primeiro a gente entender como que crescer em um momento de dor entra um processo de autoconhecimento, né? E cada pessoa, ela precisa encontrar a forma que ela vai lidar com a dor primeiramente, para depois crescer. Não tem como você crescer sem você lidar com isso aqui, né? Você precisa lidar, você precisa sentir, você precisa entender da onde vem essa minha dor, por que isso me dói tanto. Porque às vezes algo que vai trazer dor para você e sofrimento, para outra pessoa pode ser que não. Então ela é muito subjetiva, né? A intensidade, né? Às vezes passar por um momento, sei lá, perder um emprego, né, que é algo que consequentemente a maioria de nós vai passar. Como é que você lida com isso? Pode ser que para você seja algo devastador e pode ser que para outra pessoa que você conhece, para ela não seja tão devastador assim. E isso por inúmeros motivos, né? Então, é importante você entender, entrar no processo de se conhecer, entender o que me dói. E a partir disso, né, como crescer nesse momento de dor? Então, a partir do reconhecimento, aquilo que pra você dói, aquilo que pra você faz sentido porque você sente. Então, a partir desse momento que você reconhece, vem um processo de aceitação, né? E não é uma aceitação passiva de que, nossa, eu tenho esse problema e eu vou ficar aqui com esse problema e entrando talvez até numa vitimização. Não. É um processo de eu aceito essa dor, mesmo doendo, chorando, tendo raiva, tendo todos os sentimentos ali que você pode ter e você vai ter. Mas é aceitar e entender, poxa, isso aqui é foda. Essa situação aqui é difícil pra caramba. Mas essa é a realidade. E eu tenho que lidar com ela. Então, quando você começa a mudar a visão, mudar essa realidade, porque muitas vezes a gente quer negar, a gente quer fugir. Não, isso não pode ser real, isso não pode acontecer, não. Quanto mais a gente tenta fugir, pior vai ser lidar com essa dor. E aí você não vai conseguir encontrar um crescimento nessa dor. E a gente fala muito sobre resiliência, né? Então, o primeiro passo essencial ali para desenvolver essa habilidade da resiliência, que todos nós temos, e é uma qualidade humana incrível, é uma habilidade, é aceitar racionalmente. Eu tenho essa dor, eu tenho esse problema, aconteceu isso, e sim é horrível, e sim você pode trazer tudo aquilo de ruim que isso tem, mas é o fato que isso aconteceu de uma forma mais racional, né? A aceitação. Quando você aceita, esse é o primeiro processo para você lidar com algo, com qualquer coisa na sua vida, né? Quando fica no processo de negação, de isolamento, de recalque, não, isso aqui não aconteceu, ou fingir que não aconteceu, mais distante está ali da solução, né? Mais distante está da resiliência também. Então, o primeiro passo é a aceitação. E depois, quando a gente olha, né, para resiliência, poxa, quais que são os requisitos para eu ser mais resiliente? Por que isso é tão importante na minha vida? Depois eu vou falar o porquê da importância da resiliência. Mas o segundo processo, o segundo requisito é encontrar sentido, né? Sentido no quê? Sentido na vida. E o sentido da vida, ele não é só
algo, não existe só um sentido na vida, ou só um sentido na sua vida. Nossa, meu Deus, o sentido da minha vida... Eu conheço uma pessoa que o sentido da vida dela era ser um jogador de futebol. Para ela, aquilo era uma realização, um propósito, um objetivo. Fazia muito sentido para ela, né, a ser um jogador de futebol. Só que em inúmeras circunstâncias, essa pessoa não conseguiu. E ela vai perder o sentido da vida. Existem pessoas que vão perder o sentido da vida, porque não vão encontrar outros sentidos. Só que a vida, ela não existe somente um sentido da vida. A vida, né, o Viktor Frankl, ele fala sobre a resiliência, fala muito sobre o sentido da vida. O sentido da vida, ele pode ser encontrado diariamente, e ele deve ser encontrado diariamente. Se você coloca o seu sentido da vida como somente um sentido, se isso acabar, a sua vida acaba. Então, por isso que e isso também está muito conectado com a resiliência, porque quando você coloca um sentido para sua vida, ou vários sentidos para sua vida, e você é movido por isso, né, independente das circunstâncias do que acontecer, esse é o meu objetivo maior da vida, né? E claro, tem coisas que vão acontecer, frustrações e dores e perdas que a gente não vai conseguir realizar, mas qual é o outro sentido que ainda tem aí dentro, né? E é importante você vir para um processo novamente de fazer uma pergunta para você mesmo: qual que é o sentido da sua vida hoje? E quais são os sentidos, né? Não só um sentido, mas é importante encontrar vários sentidos. Poxa, se esse caminho aqui não der certo, se esse sentido aqui algum dia deixar de fazer sentido, qual que é o outro sentido, né? E assim a gente vai criando sentidos, forças, caminhos pra gente seguir, porque é muito fácil a gente estar num momento de dor e pensar em desistir de tudo. É fácil, né? É fácil no sentido de que é rápido, você pode assim, em um piscar de olhos, deixar de acontecer aquilo, perder aquilo e perder o sentido. Então a gente precisa, como ser humano, encontrar esses sentidos, essas vontades, essas potências, né? O que aquilo te faz sentir, né? E o sentido, eu acredito que ele está muito relacionado com o sentir. O que te faz sentir? Sentir vivo, sentir prazer, sentir entusiasmo, né? Pode ser um trabalho, pode ser o teu autodesenvolvimento, pode ser o seu filho, a sua família, pode ser uma carreira, né? Existem vários sentidos. Pode ser, às vezes, o teu sentido da sua vida é você acordar naquele dia, levantar da sua cama, tomar um banho, né? Cuidar de você. Esse é o teu sentido do seu dia, é um sentido da sua vida. O seu autocuidado, né? A sua nutrição, cuidar de você, fazer o básico por você. E aí, você começando pelo básico, você pode escalando, né? Quais são os outros sentidos? E o sentido, ele está muito relacionado com valores, né? Cada pessoa vai carregar um valor dentro de si. Por isso que entra, mas por que essa pessoa está sofrendo tanto por isso? Nossa, para mim isso não faz sentido. Porque para você aquilo talvez não seja um valor. Ou ao contrário, né? Por que eu sofro tanto com isso e aquela pessoa não sofre tanto com isso? Porque para ela não é o valor. Então você encontrar também os valores da sua vida, né? E como que você encontra os valores da sua vida, né? Você pode, vou deixar aqui abaixo na descrição, possíveis valores. E aí você encontra, poxa, será que o valor da minha vida é família? Será que o financeiro é um valor? Será que o sucesso? Será que a coragem? Será que a liberdade? Será que a amizade é um valor? Existem vários valores. E, novamente, o autoconhecimento é um caminho, né, para a vida, para conseguir encontrar e desenvolver todas essas habilidades. E tudo isso de uma forma muito subjetiva, porque cada um de nós vai ter uma forma, um jeito, um valor. E aí você encontra qual que é o seu valor. E você conecta o seu valor com o seu sentido da vida. O seu valor também está conectado com o teu sentido da vida. Encontrar o teu sentido e viver também, né? Porque não é só encontrar, poxa, eu encontrei, o que eu faço com isso? Bom, agora você tem que viver com isso que você encontrou. Que já é um processo muito difícil. Porque a maioria das pessoas... Porque a maioria das pessoas, elas nem sabem aquilo que são os valores. A forma que elas querem viver, elas só simplesmente vivem. Então, nesse processo, né, de encontrar o sentido, você vai, poxa, encontrei o sentido, ok. Agora,
como que você pode viver o sentido da sua vida, os seus valores no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas escolhas, e isso deve ser um guia para você. Poxa, eu sei que isso aqui é um valor para mim, eu sei que a família é um valor para mim. E eu tenho um trabalho aqui que tá batendo de frente com esse valor. Você vai ter uma escolha, você vai ter uma decisão. E provavelmente se você seguir ao contrário dos teus valores, a vida pode ficar sem sentido. Né? Para e pensa, aquilo que para você tem muito valor, aquilo que tem muito sentido para você, que você carrega assim no teu peito e fala, cara, isso aqui para mim é muito importante. E se você não conseguir ter mais isso na sua vida, como é que você vai se sentir? Provavelmente você já deve ter passado por isso. Então, por isso que a gente precisa encontrar, poxa, o que para minha vida faz sentido? O que é um valor? De que forma eu quero viver? O que é importante para mim? O que é importante para você na sua vida? Ok. E como agora você vai viver tendo isso na sua vida? Poxa, se é a família, então ter mais momentos com a família, prezar a família, né? E se é reserva financeira, ter um dinheiro, ok? Como você vai fazer isso? Como você vai conseguir ter essa renda? Você vai trabalhar no quê? O que você gosta, o que você é bom? Tá, o que não dá para fazer isso, então vamos procurar outros caminhos, né? E aí entra também o terceiro ponto, o terceiro requisito da resiliência, que é a capacidade resolutiva, a criatividade, possibilidades. Então, querendo aqui, a gente também já está entrando nas possibilidades. Poxa, você encontrou o teu sentido. Quais são as possibilidades? O que vai te levar a viver isso? Poxa, para mim é o meu trabalho, é a minha carreira profissional. Então, o que você tem que fazer para você, dentro dessa carreira profissional, se sentir bem, se sentir satisfeito, fazer com excelência, né? Então, você vai começando a entender e encaixando as peças, né? E, bom, eu acredito que eu falei, né, como crescer em um momento de dor. Não existe uma resposta tão simples e tão óbvia para isso. É muito complexo. Sempre quando a gente fala de ser humano, a gente precisa olhar para a complexidade que nós somos, desde os nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso corpo, a nossa biologia, né, a forma como a gente se relaciona, a nossa cultura. Então, não tem como dar só uma resposta simples. Mas como crescer em um momento de dor, eu acredito que é muito mais você pensar que a dor, ela faz parte da nossa jornada humana, da nossa vida, da nossa existência. E não tem como fugir, não tem como não sentir. Você pode aprender a criar resiliência. Você pode aprender a pensar um pouco mais racionalmente, mas você vai sentir. E a resiliência, ela entra justamente, ela é importante, lembra que eu falei que eu falava sobre isso? A resiliência é importante para a gente conseguir viver a vida. E não só viver a vida, mas a resiliência, ela é algo que nos transforma, né? Nos transforma em melhores, né? Ela pode nos transformar em melhores pessoas, melhores seres humanos, melhores pais, melhores pessoas para nós mesmos e para o mundo. Então a resiliência é uma habilidade que sempre quando você pensar, poxa, eu tô num momento difícil de dor e tá foda, né? Sempre quando você pensar isso, nessa questão da dor, lembra da resiliência. E todos nós temos essa capacidade de desenvolver a resiliência. A gente não nasce resiliente, né? A gente vai, ao longo da vida, tendo essa habilidade. E ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Algumas pessoas você vai olhar e vai falar, nossa, essa pessoa, hein? Olha, ela passou por tudo isso e ela tá aqui bem firme, seguindo. Outras pessoas vão falar, nossa, aquela pessoa aconteceu isso aqui na vida dela e desmoronou. Está muito relacionado também com a resiliência. Então, a resiliência, né, que a gente traga a resiliência também, se você não tem aí, poxa, eu não sei qual que é o valor, traga um valor, resiliência, ser resiliente, né? O que é ser resiliente? É você superar, né, passar por um momento de dor, de problemas, de frustrações, e você conseguir superar aquilo, né? Superar poxa, eu senti, eu tô aqui, mas eu consigo encontrar outros caminhos, eu consigo encontrar um outro sentido, né? E
a ansiedade, né? A emoção, a tristeza, a preocupação, isso é algo que vai estar constantemente no nosso dia a dia. E não tô falando que é bom, é ruim, né? Eu queria viver aqui sem preocupação, sem ansiedade, né? Mas também a gente tem que entender que isso faz parte e que isso não é de todavia ruim sentir preocupação, ansiedade. Não quero colocar aqui como se isso fosse algo ruim e que a gente tem que temer. É algo que faz parte de nós, primeiramente, e algo que pode nos impulsionar. Se você não tivesse preocupação, você não correria atrás dos seus sonhos, dos seus valores, do sentido da tua vida, né? Você viveria ali. Não sei que animal, talvez muitos animais ainda não tenham preocupação, mas você viveria ali, tranquilo, né? Então a preocupação, ela é algo que depende como você olha para ela. Poxa, eu tô preocupado com isso. Poxa, eu tô preocupado. Será que eu tô de fato fazendo o meu melhor no meu trabalho? Será que eu não posso melhorar um pouco mais? Né? Você pode usar a sua preocupação como uma forma de, peraí que eu tenho que fazer algo diferente, né? Ou você pode usar a tua preocupação como, meu Deus, eu não sei como eu vou dar conta, eu não sei o que eu tenho que fazer, como é que eu cheguei aqui, e nossa, acho que tá tudo perdido. Então, é muito sobre o diálogo interno que você tem com você, né? A forma como você lida com essas dores, né? E entender que todos nós temos essa capacidade. Você provavelmente, lembra, agora faz um exercício aqui comigo. Você provavelmente, provavelmente você tem mais idade, muito mais que eu, passou por muito mais situações difíceis de dor que você conseguiu lidar, né? Talvez não da forma que você imaginou, nossa, eu queria ter lidado, mas você conseguiu, né? Então eu sempre falo, principalmente para meus pacientes, sempre lembre e confie na sua capacidade de resolver qualquer problema e qualquer desafio. Poxa, eu não sei resolver isso aqui. Confie na tua capacidade. Você dá conta. E principalmente aqueles que você já passou. Poxa, você já passou por aqui. Já passou por isso. Você não conseguiu superar? Claro, o que você já conseguiu superar, né? Você já não conseguiu superar isso aqui? Então você consegue superar de novo, né? Muitas vezes a gente tem a tendência a ficar preso no momento atual, no problema. Mas quantas vezes você conseguiu superar? Quais são as evidências que você tem que você dá conta disso? Relacionamento, o top 1 aqui. Se você provavelmente tem, acho que 25 mais, né? Você já passou por muitos relacionamentos. Se frustrou, chorou, achou que era o fim do mundo, talvez, né? Ou talvez você lidou de boa. Mas a maioria das pessoas, ficou triste, marcou. Mas se não superou, hoje se você falar talvez aquela pessoa, você vai falar, nossa, sofri pra caramba, mas hoje eu talvez não senti nada. Talvez um aprendizado, talvez uma saudade, talvez, né? Foi uma experiência, enfim. Então, né? Olhe para as coisas que você conseguiu superar e veja se talvez o problema, a dificuldade que você está passando hoje, você não superou lá no passado, né? Quais foram as habilidades que você usou, que você usou? Será que você não é capaz? Tenho certeza que você é capaz, né? E sempre carregar essa frase, poxa, eu dou conta de eu superar isso. Por mais difícil que seja, eu dou conta. Porque a gente tem essa capacidade de desenvolver essa resiliência. Se vocês não leram o livro, eu devo deixar aqui com uma indicação de livro. Eu ainda estou lendo ele, tá? Mas eu já vi bastante spoiler dele, mas eu tô na leitura. É um livro que você vai ali, né? Lendo, experienciando. Esse livro aqui. Esse livro, Em Busca de Sentido, que é o do Viktor Frankl, né? Ele é um psicólogo no campo de concentração. Esse é um dos exemplos, assim, mais fantásticos de resiliência, né? E quando a gente pensa, não, mas ele era um psicólogo, né? Ele é diferente. O cara passou por um campo de concentração e eu não consigo nem imaginar. Eu só consigo imaginar, mas até assim é difícil, né? De imaginar o que ele não passou lá. Ele conta no livro, né?
que ele passou, o que ele viveu, o que ele sentiu. E mesmo assim, ele conseguiu encontrar um sentido para a vida dele. E ele viu que as outras pessoas também encontravam sentido no pior dos piores cenários. Eu não consigo imaginar um pior cenário do que esse. Então, esse livro é um livro assim que você fala, olha, dá para ser mais resiliente. Dá para enfrentar esse problema, dá para crescer, né? E, bom, acho que era tudo isso que eu queria falar sobre resiliência. Claro que talvez tenha ficado alguma coisa que depois eu falo, nossa, acho que eu poderia ter falado isso, né? Mas que você guarde principalmente desse vídeo, né? E conta aqui embaixo também o que ficou pra você gravado, o que você sentiu, o que fez sentido, né? O que te fez sentir. E acho que principalmente a gente sempre tá lembrando, né? Ter um outro lembrete ali, um post-it. Se quiser fazer um post-it, você é resiliente. Ou se você não é tão resiliente assim como você queria, você pode desenvolver a resiliência, né? E levar isso talvez como valor, como algo a desenvolver, como algo a buscar na sua vida, tá? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha feito sentido para vocês. Indico esse livro, tá? Esse aqui eu comprei na Amazon, ele é capa dura, vale muito a pena, né? Livro capa dura vai durar aí uma vida inteira. Então, tô lendo ele ainda, não terminei, mas é um livro muito bom, eu super indico. E indico esse livro e também indico você me seguir lá no Instagram, se você não me segue, tá? Eu posto alguns conteúdos, posto algumas coisas da minha rotina também. E se você quiser marcar uma sessão comigo, se você... né, não sei de qual região você é, mas se você tiver interesse, eu atendo de forma online e eu também atendo de forma presencial aqui na minha cidade. E a gente tem que ver se a gente é da mesma cidade. Mas eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Foi um dia, né, acho que desde o começo da semana eu queria gravar esse vídeo. E eu falei, o que eu vou falar sobre resiliência? A gente sempre fica pensando, né, um roteiro, e acho que isso é muito sobre... anotei aqui, né, tenho minhas anotações, mas saiu muito mais do meu coração, principalmente de coisas que eu tenho vivido. Então, acho que foi bem propício, principalmente o dia de hoje. E me conta aqui embaixo também qual é o tema, vamos falar sobre isso. Poxa, fala mais sobre isso. Aí coloca aqui embaixo que eu vou estar sempre lendo os comentários e vendo quem que interage, né? Conta aqui também a tua história de resiliência e eu vou ficar muito feliz de ouvir a sua história. E se você não é inscrito também, se inscreve aqui no canal. Se você sentir de compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe. Um beijo e até o próximo.